Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí na nossa live para ouvir um pouquinho aí do que o professor Cruel tem a nos ensinar ainda mais sobre a hidroginástica. Enquanto o pessoal vai entrando aí, para aqueles que não conhecem, eu sou a Aline, sou coordenadora do programa Aqua, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nós já estamos há quase 10 anos com esse programa de extensão e nesse momento da pandemia estamos aproveitando para capacitar os alunos, os bolsistas que participam desse programa com lives com as temáticas das atividades aquáticas. Hoje nós vamos falar especificamente da questão da hidroginástica, né, com o tema de como elaborar uma aula de hidroginástica baseada em ciência. A todos que trabalham, né, nessa área da hidroginástica sabem como ela vem crescendo a cada ano e hoje a gente vai entender um pouquinho mais, né, de como aplicar todo esse conhecimento numa área, né, que só tem a crescer. Dá um oi aí para Danila, que está aí. Obrigada, Danila, que está convidando aí os alunos da Estadual de Ponta Grossa, os meus alunos do programa. E eu já vou convidar aqui o professor Cruel para a gente iniciar. São os alunos acadêmicos da disciplina de Fundamentos dos Esportes Aquáticos. Danila, muito obrigada, é um prazer tê-la aqui. Boa noite, professor Cruel, tudo bem? Tudo bom, Aline? Tudo tranquilo? Boa noite para ti, boa noite para todos. Boa noite, professor Cruel, é um grande prazer, né? Eu falo em nome do programa Aqua, tê-lo aqui conosco, né? Uma pessoa que desde a minha iniciação nas atividades aquáticas é referência, não só para mim, mas acredito para todos nós que trabalhamos com as atividades aquáticas. Eu gostaria de agradecer o seu aceite prontamente ao nosso convite e é uma grande honra poder conversar um pouquinho com você hoje. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer aí, né, poder bater um papo e conversar um pouco sobre elaboração e prescrição dentro da hidroginástica, né, e falar um pouco aí sobre o que a gente vem fazendo aí desde que o grupo foi fundado lá em 1986. Sim, aproveitando, né? É claro que para quem é da área aquática, né, o professor Cruel nem precisa de apresentações, né? Mas falando um pouquinho da carreira dele, a graduação dele em Educação Física foi na Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo de pesquisa em atividades aquáticas e terrestres, né, criado em 86, recebeu 49 prêmios e homenagens, né, entre eles o Mérito Científico do CNPq e Global Award da AEA em 2008. Publicou 227 artigos em periódicos nacionais e internacionais e 5 capítulos de livro. Realizou 6 supervisões de pós-doutorado e orientou 10 teses de doutorado, 36 de mestrado, 160 de iniciação científica e 86 trabalhos de conclusão de curso na área da educação física. E ainda participou de 203 projetos de pesquisa e 179 projetos de extensão com a função de coordenador. Então, professor Cruel, né, o nosso agradecimento, né, em nome da área aquática e por tanta contribuição, por fazer tanto a atividade aquática ser valorizada dentro da educação física. Muito obrigada, viu? Que agradeço aí, agradeço a apresentação e realmente o projeto de extensão nosso é um carro-chefe, né? Mesmo a gente tentando integrar ensino, pesquisa e extensão, mas a ideia dos projetos de extensão, além de formar o aluno com uma base sólida em ensino, pesquisa e extensão,
foi depois que eu entrei para dar aula na universidade, não perder a vivência da borda da piscina. Sim. Então a gente atende lá segundas e quartas-feiras à tarde. Até 3 anos atrás a gente atendia 360 pessoas e agora nós estamos atendendo 250 pessoas nas segundas e quartas à tarde. Né? Que E com ótimo. uma turma lá que a gente começou em 1986 de hidro com 20 alunos, 8 ainda são alunos nossos 34 anos depois. Né? Então acho que Nossa, isso é uma coisa importante e a nossa pesquisa ela foi mudando conforme o nosso aluno foi envelhecendo. A gente queria melhorar a qualidade da aula do nosso aluno de extensão e começamos aí mudando o foco da da pesquisa para pesquisa. atender o público, né? Então, é isso que a gente vem fazendo aí. Né? Então, professor, Atual, Atualmente a gente tem duas grandes linhas de pesquisa, né, que é alterações fisiológicas e biomecânicas do meio líquido, que é o foco desse bate-papo de hoje, e alterações fisiológicas decorrentes do treinamento físico ou desportivo. Né, há 3 anos atrás eu resolvi dar uma guinada um pouco e voltar para o alto rendimento, que tinha sido a minha base, e a gente está trabalhando muito com avaliação e prescrição de treino para atletas de alto rendimento, principalmente do voleibol e do futebol. Então a gente tem um trabalho fora d'água também, forte atualmente. muito importante também. Professor Cru, então aproveitando todas essas pesquisas, né, que foram construídas ao longo desses anos, né, fala um pouquinho para a gente quais são as principais alterações biomecânicas na água. Tá. Bom, essa pergunta ela é ampla e difícil escolher, né? Porque quando a gente vai começar a analisar a água e se aprofundar, a água tem diversas propriedades físicas, não é? Que envolve massa, peso, densidade, gravidade específica, densidade relativa, flutuação, pressão hidrostática, tensão superficial e viscosidade. E elas meio que se misturam, elas são alterações mecânicas, mas que acabam influenciando também nas alterações fisiológicas. Quando a gente pega, então, esse conjunto das propriedades físicas e começa a olhar para poder prescrever melhor o treino, mesmo sendo difícil de escolher, mas eu poderia te dizer assim, ó, que talvez as duas mais importantes fosse a gente conhecer bem a resistência ao avanço, e o pessoal tem, normalmente, a gente nota, um conhecimento muito superficial disso, não é? E depois a força de empuxo que vai estar reduzindo o peso hidrostático e as forças de reação vertical. Então, quando a gente pega essa resistência ao avanço, quando a gente olha a fórmula assim, ela tem um coeficiente de forma, que nós vamos discutir, tem uma área projetada, coeficiente de forma vezes a área projetada ou superfície, vezes a velocidade ao quadrado e vezes a densidade do meio. Quando a gente vai olhar a densidade, se a gente for comparar a densidade da água e do ar, enquanto a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, a da água é de 1,2 quilogramas por metro cúbico. Mas como a gente só vai falar mais de dentro da água, vamos esquecer da fórmula, como se não existisse a densidade. O pessoal dá muita importância para a área projetada. Não é? Essa área projetada ela é importante, nós vamos discutir sobre isso, mas quando ela entra na fórmula, ela multiplica só por ela mesma. Uhum. Tá? Bom, se eu duplicasse, por exemplo, a área projetada, eu teria uma resistência 2 vezes maior. Maior. Bom, depois uma coisa extremamente importante, e às vezes o pessoal até dá mais importância para isso, para a prescrição do dia a dia, do que o coeficiente de forma, quando eu pego a velocidade e ela entra ao quadrado da fórmula, se eu duplicar a velocidade, eu aumento a resistência em 4 vezes. Mas bem mais adiante nós vamos ver também que o pessoal interpreta muito equivocado essa velocidade.
né? Porque a velocidade, quando a gente mexe com os segmentos dentro d'água, ela não é uma velocidade linear, ela é uma velocidade angular. E Angular. as pessoas pensam muito em velocidade linear. E a fórmula é um pouco diferente, mas isso mais adiante, lá no bate-papo, a gente vai conversar mais. Agora, o coeficiente de forma, a constante de forma, é extremamente importante. Por exemplo, se eu pegar um objeto plano, como a minha mão, e me deslocar, uma molécula d'água, para sair desse ponto e fazer a volta, foi arbitrado que ela tem um grau de dificuldade de 1. Tá? Então, então, quando eu boto na fórmula isso, se for plano, eu multiplico por 1. Tá? Então, vamos tentar ver primeiro com o plano. Se eu tiver uma velocidade de 1 ao quadrado é 1, uma área projetada de 1 é 1, 1K é 1, tem uma resistência de 1. E se eu duplicar a velocidade? Bom, 2 ao quadrado é 4, vezes 1 vezes 1, eu tenho uma resistência 4 vezes maior. Aí o pessoal diz assim, bom, o que é o ideal? Eu vou aumentar a velocidade e vou aumentar a área projetada. Dentro do modelo teórico, isso é perfeito. Só que, porque aí eu tenho uma velocidade de 2 ao quadrado 4, vezes 2 de área projetada dá 8. Mas o nosso aluno, normalmente, quando se aumenta a área projetada, ele diminui a velocidade. Diminui a amplitude. Depois nós vamos falar de amplitude, mas ele também diminui a velocidade. Então, essa velocidade cai para 1. Então, não adianta eu ter 1 ao quadrado vezes 2 vezes 1. Porque vai ficar aí só 2. E não o 8 que eu esperava, e nem o 4. Depois, nós temos o maior erro das pessoas ao prescrever, é quando começam a botar equipamentos que não têm determinados objetivos. Quando a gente quer só aumentar a carga. Por exemplo, usar um halter de EVA com uma superfície redonda. Tá? O pessoal acha que está aumentando a área projetada. Até aumenta a área projetada. Tá? Só que o K de uma esfera é 1/5. Então eu divido tudo por 5. Eu duplico a área projetada, mas divido isso por 5. Então eu tenho uma resistência muito menor. Por exemplo, se eu sair de uma área projetada de 2 para 4, tá? E botar com isso esse halter redondo, tá? A minha resistência fica de 0,8 e não de 2 numa velocidade de 1. Então eu perdi. Né? Aí o pessoal, isso a gente já analisou com eletromiografia, o pessoal diz assim, mas eu faço muito mais força. Só que quando eu quero trabalhar, por exemplo, flexores e extensores horizontais, eu seguro o halter flutuante e eu faço força para baixar ele. Sim, a e aí eu trabalho depressores de escápula e rotadores internos de escápula e isometria. Mas quando eu faço a força nos flexores é muito menor. Só que a pessoa acha que está fazendo mais força porque tem aquela contração isométrica muito mais forte. O pior ainda é quando eu pego o halter triangular. O halter triangular tem um coeficiente de forma de 1/20 avos. Então, em vez de dividir por 5, eu divido por 20. Bom, o problema é que a gente encontra muito. Às vezes os alunos estão trabalhando na piscina, o nosso aluno, com halteres triangulares, e ele faz o exercício de adução do ombro, e um braço desce mais rápido do que o outro. E aí o professor fica corrigindo e chamando muitas vezes o aluno de descoordenado.
Só que quando nós vamos olhar isso com calma, com uma lupa, tem um halter com a base do triângulo voltada para baixo e na outra mão está com a pontinha do triângulo voltado para baixo. Sim. Quanto que um tem 1,20 e o outro tem 1 de resistência. Claro então, que quando eu aplico a mesma força, um vai descer mais rápido. A velocidade vai ser diferente. E não é o aluno que é descoordenado, é o professor que é mal informado, que deveria, se fosse usar isso, orientar o aluno a usar os 2 halteres da mesma posição. Um outro princípio importante vai ser a lei do empuxo. Quando eu estou fora d'água, eu só tenho uma força-peso atuando sobre o meu corpo, e quando eu entro dentro d'água, eu tenho essa força-peso, que é vertical, de cima para baixo, mas tem uma força de empuxo, que também é vertical, só que é de baixo para cima. Nós vamos ter 2 vetores ali, vamos ter um vetor resultante, que vai reduzir o meu peso corporal. Né? O meu peso corporal não, errado. O peso corporal continua o mesmo. O peso hidrostático fica reduzido. E quanto mais profundo eu tiver, maior é essa força de empuxo. Então, uma coisa importante, e até muitos médicos, até o pessoal acha que na hidro eu tenho impacto zero. E o impacto não é zero, porque eu tenho um choque em 2 superfícies. Eu tenho uma força de reação vertical diminuída. No DIP, sim. Quando eu não encosto o pé no chão, eu tenho um impacto zero e só tenho uma carga mecânica. Uhum. E isso, conforme eu vou aumentando a profundidade do meu aluno, eu reduzo o meu peso hidrostático. Por exemplo, em indivíduos jovens com água em apêndice tifoide, né, e magros, né, a redução fica na ordem de 70%. Se eu pegar gestantes, já vai lá para 76%. Né? E aí o indivíduo, quanto mais obeso e com menos massa muscular, maior é essa força de empuxo. E aí menos ele vai pesar. Impacto. E aí também vai diminuir o impacto. E aí o que nós temos que cuidar muitas vezes é que essa força de empuxo é tão grande, que o poder de flutuação é tão alto, que ele fica muito instável na água para fazer os exercícios. E aí ele não pode... Principalmente se tiver com material flutuante, né? Mais ainda. E se tiver com uma caneleira flutuante, pior ainda. E aí o indivíduo começa a não usar as resistências da água para aumentar a carga que ele quer em membro superior ou membro inferior, por causa da instabilidade gerada pelo aquele aluno. Então a gente tem que começar a trabalhar com técnicas de ancoragem desse aluno, às vezes colocando, afastando um pouco mais a perna, colocando um pé um pouco na frente do outro, para melhorar a ancoragem desse aluno. Quando nós vamos ver lá, por exemplo, e pegar, por exemplo, com uma água em apêndice tifoide, eu reduzo, vamos pegar entre apêndice tifoide e ombro para ficar fácil o nosso cálculo. A gente tem uma redução aproximada de 4 vezes. Então, por exemplo, o indivíduo que caminha fora d'água a 4 km por hora, ele tem uma força de impacto de 1 G. O que é isso? Uma vez o peso corporal dele. Cada vez que ele bota o pé no chão, ele tem uma força de impacto fora d'água de 100 quilos. Se ele for caminhar dentro d'água, essa força de impacto é na ordem de 0,3, 0,2,5, ou seja, 1/4. Então é só de 25 quilos. Bom, e aí o médico recomenda ele a não caminhar porque não pode ter uma força de 1 G. E manda ele para hidro. Para hidroginástica. E aí o professor resolve fazer uma aula de hidrojump. Só que um jump, ele pode ter forças de impacto fora d'água na ordem de 10 a 12 Gs. Vamos pegar 10 Gs. Quando ele faz esse mesmo jump dentro d'água, ele vai ter entre 2,5 e 3 Gs. E aí o pessoal diz, é menor. Sim, é menor, mas é muito maior do que se ele fosse caminhar e que ele não podia caminhar.
Sim, isso até era uma pergunta, professor, né? Se a gente comparar, né, pensando que na água ele vai ter maior amplitude articular, né? A gente vê que o aluno muitas vezes ele tem mais desenvoltura realizando atividade na água, principalmente os idosos, do que numa atividade terrestre, né? E se a gente comparasse, né, por exemplo, 50 minutos de caminhada fora d'água ou fazendo 50 minutos de uma aula de hidroginástica, a gente será que conseguiria equiparar essa questão do impacto ou não? Dentro d'água é muito menor, tá? Por quê? Porque o tempo que eu subo e desço num exercício, ele é maior dentro d'água. Então eu realizo menos repetições dentro d'água do que fora. Que Inclusive fora. teve vários estudos na década de 80 e 90 que começaram a caminhar corrida em esteira dentro e fora d'água. Sim. Tá? E aí, conforme aumentava a velocidade da esteira, tá? O pessoal dizia, quanto mais eu correr dentro d'água, menor é a força de impacto. Só que tinha um Sim. erro metodológico, porque era a esteira que estava correndo. E Só que eu não não. consigo acompanhar aquela Uhum. corrida da Porque mesma até que o pé velocidade. toque de novo, né? A velocidade está noutra. Porque tem Uhum. todo um período de salto, de resistência, vai depender aí qual o exercício, né? Onde é que eu teria um número parecido de repetições? É quando eu faço os exercícios de deslize. Só que quando eu faço os exercícios de deslize, o meu impacto é muito reduzido, porque eu não tenho Pequeno. saltito. É Uhum. praticamente zero. Sim. Não é? Então isso a gente tem que cuidar. Então depois a gente estudou vários exercícios, em vários estudos, inclusive quem quiser todos os trabalhos do nosso grupo que citou antes, tanto de TCC, dissertação, teses, artigos publicados, é só ir lá na minha bio, tem um arquivo do Tá tudo Excel, lá. clica no hiperlink e tem acesso ao material. Então a gente fomos estudando vários exercícios. E aí as forças de impacto ali têm uma redução de 50% a 60%, mais ou menos, dependendo do exercício e da profundidade de imersão. Trabalho interessante que a gente fez foi com indivíduos diabéticos. A gente mediu eles em duas cadências no máximo, na cadência máxima. Na cadência máxima fora d'água, era uma corrida estacionária, eles não conseguiram fazer. Normalmente obeso e assim por diante. Por exemplo, na cadência de 80 fora d'água era 1,22 G, sempre 1,22 vezes o peso corporal. Dentro d'água, 0,64. Tá? A 120 BPM de cadência musical, fora d'água 149, dentro d'água 0,77. E na cadência máxima dentro d'água que eles suportavam, a média deu 0,93. Ou seja, menos que numa cadência musical leve Mas, fora d'água. uhum. Então isso tem uma importância muito grande. E aí, para onde é que nós vamos usar isso? Né? Para indivíduos extremamente importantes, para sobrepeso, obesidade e muitas pessoas com inabilidade funcional, que não conseguem fazer exercícios fora d'água. Às vezes o indivíduo anda de muleta fora d'água, Sim, né? E dentro d'água ele solta a muleta e consegue fazer você exercício. Por consegue. essa redução de peso hidrostático e essa diminuição de sobrecarga articular. Então, aí seriam as principais. Principais. Depois nós voltamos um pouquinho para aquela fórmula lá, que eu acho Que vale a pena, né? Bom, que ainda falando dessa questão, né, da questão biomecânica, né, quais seriam as melhores estratégias para a gente aumentar a intensidade do exercício na água, mas sem o uso de material? Né? Que de início você falou sobre a questão, né, da resistência, né? O que a gente sim. pode fazer para melhorar, além do Bom, volume? nós temos que entender agora, assim, ó, o que acontece quando eu pego o meu braço, por exemplo.
Tá? A minha mão é uma superfície plana, só que o meu braço e o meu antebraço é como se fosse uma esfera. Então, onde é que a gente sente mais carga quando faz exercício? Na palma da mão, porque o K é 1. E no outro, mesmo eu tendo uma maior área projetada, eu tenho um K próximo de 1/5. Isso é um dos fatores. A gente fez um estudo bem interessante com 8 exercícios de hidroginástica numa cadência de batimento musical fixa em 60 BPM. Nós somos contra fazer exercício seguindo cadência, mas para fazer minha pesquisa e tentar comprovar coisas, tu tem que determinar uma cadência. Bom, trabalhamos com mulheres ali na faixa etária de 60 anos nesse estudo. Bom, o que que tinha? Tinha 4 exercícios que o movimento de braço era só empurrar à frente. Tá? E 4 exercícios que o movimento de braço era de flexão e extensão horizontal. E nós escolhemos depois 4 movimentos de perna. Subir com o joelho flexionado, tipo corrida estacionária. Chute à frente, perna estendida. Deslize atrás e deslize lateral. O que acabou acontecendo? Todo mundo com frequencímetro, analisador de gases e assim por diante. Enquanto o consumo de oxigênio de um exercício foi de 16 mililitros quilograma minuto, um outro exercício foi de 8,2. Ou seja, muita diferença. 50%. Quando a gente analisou a frequência cardíaca de um exercício, era de 135 batimentos. E no outro exercício, na mesma cadência, 97. Aí já começa a mostrar que não adianta a cadência musical se eu boto exercícios diferentes com cargas fisiológicas diferentes. Quais foram os exercícios que tiveram grandes cargas? Chute à frente. Né? Depois nós vamos discutir depois isso lá na fórmula. Tá? Chute à frente com flexão e extensão de braço e chute à frente empurrando o braço à frente. Qual foram os exercícios que tiveram as menores cargas fisiológicas e menores frequências cardíacas? Deslize lateral, empurrando as duas mãos à frente. Deslize para trás, posterior, empurrando à frente. Por quê? Tu não usa quase perna e o braço tem pequena área projetada. Então, se eu quiser montar, se eu for criativo, uma aula intervalada numa mesma cadência musical, eu posso montar. E não dizer que a cadência musical é que vai dar a carga do exercício, porque isso não é verdadeiro. É o inverso. Isso é uma coisa, não é? Então aí vem a importância até de a gente começar a ver como é que eu vou basear a minha prescrição da minha aula. Tem que ser ou na frequência cardíaca, ou na percepção de esforço, ou no consumo de oxigênio. Nunca no ritmo musical, porque o ritmo não vai determinar a carga. Sim. Depois a gente vendo, ainda agora vão voltar lá para a fórmula, que o pessoal não aprofunda, existe uma relação muito grande entre ritmo e velocidade angular. E quando a gente pega a nossa velocidade angular, né, deixa eu só ver uma coisa aqui, que deu um probleminha aqui. Ai, 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 ai. Estava com uma colinha aqui e ela fechou. Não tem problema, a gente tem que vai assumir, né? Até porque os meus bolsistas, por exemplo, todo mundo vai para dar aula com um plano cola de aula na borda, até para mostrar para o aluno que a gente se preocupa. Então vamos tentar ver o seguinte. Se eu subir numa corrida estacionária com o joelho fletido, antes disso, a velocidade angular é 2π vezes o r dividido pelo tempo.
Se eu subir com o joelho fletido, eu tenho um raio e eu tenho uma área projetada. Sim. Se eu subo com a perna estendida, eu tenho uma área projetada, mas nós já vimos que pela forma não é tão grande, mas eu tenho um raio muito maior. Sim. Então, se eu boto uma cadência musical, tá, eu vou ter mais velocidade com a perna estendida. E aí Para mim provavelmente a fazer carga um vai arco, ficar mais elevada, né? aí tu eleva ao quadrado, tu vai ter uma carga muito maior. A outra coisa que também é dentro dessa relação velocidade e ritmo, quando tu vai fazer o aluno manter uma determinada cadência musical e tu começa a aumentar demais essa cadência musical, ele começa a diminuir o arco do movimento. Uhum. Ele não consegue fazer amplitude total. Total. E se ele não faz a amplitude total, o meu ângulo é menor de movimento e isso vai mexer na minha velocidade angular. Sim. Então não adianta Consequentemente na eu, força. na velocidade que vai mexer na resistência. Uhum. Sim. Então o pessoal vai aumentando a cadência musical, mas vai diminuindo a amplitude de movimento, está cada vez com menos carga e não com mais carga. Então é um outro erro que as pessoas veem. A outra coisa que tem alguns estudos na literatura, que não é do nosso grupo, que fazem comparação de cargas entre membros superiores e membros inferiores. As cargas fisiológicas, quando eu movimento membros superiores, são sempre maiores de membros inferiores do que de superiores. Superior. Eu tenho uma maior área, eu tenho um maior arco de movimento, e aí eu gero mais carga. Quando o pessoal comparou nesses estudos homens e mulheres, os homens têm maiores cargas fisiológicas na média. Porque normalmente eles têm segmentos mais longos, têm mais massa muscular para aumentar mais a velocidade e com segmento maior. Tá? Então, essa aí seriam os fatores principais ali da gente analisar a fórmula com uma lupa maior para tentar prescrever os exercícios. Professor Cruel, chegou uma pergunta aqui da Diane. Ela pergunta justamente sobre isso, a questão da cadência musical, né? Ela fala assim, ó, usando o mesmo movimento e ir aumentando aos poucos a cadência musical de 60 a 110 BPM, a cadência não está guiando proporção de força? Deve ser criando, né? Não está criando. Se eu mantiver a amplitude, sim. Tá? Só que eu não posso pensar que uma cadência de 100 é sempre maior que a de 60. Ela é maior se eu mantiver a amplitude no mesmo exercício. O que é Só muito que o difícil, pessoal, né? claro, tu não dá uma aula sempre com o mesmo exercício. A hidro é um exercício acíclico e não cíclico, em que tu alterna. Então, e quando o professor seleciona cadências musicais, normalmente é para toda a parte principal. Sim. Então, assim, quando eu comparo o mesmo exercício na mesma amplitude, isso é verdadeiro. Se eu mexer na amplitude ou mexer no exercício, isso não é verdadeiro. Que vai ser uma realidade da aula, né? Talvez isso numa pesquisa a gente consiga perceber, mas na aula, né, pela variedade de movimentos, de exercício, a gente quase não vai ter esse tipo de situação, né? O outro problema que nós vamos ter também, e isso nós pesquisamos e comparamos, quando eu coloco pessoas numa cadência musical, tá? Pessoas mais ou menos com o mesmo tamanho, com a mesma técnica, seleciono o exercício X, tá? Essas pessoas vão ter frequências
consumos de oxigênio muito parecidos. Ou seja, o gasto energético dele é semelhante. Só que quando a gente olha a frequência cardíaca, nem sempre é assim, e a intensidade do exercício não é assim. Porque imagine um exercício lá, para ficar fácil o cálculo, vou chutar números, tá? Em que eu fazendo aquele exercício, eu tenho um consumo de oxigênio de 10 mililitros quilograma de peso minuto. Mas eu sou um indivíduo muito destreinado e que o meu VO2 máximo é de 20. E eu estou fazendo aula junto contigo, Aline, e o teu VO2 é de 40. Então, quando eu estou trabalhando a 50%, tu está trabalhando a 25%. É verdade. E aí o professor acha que aquela aula está tendo a mesma intensidade para todo mundo naquela cabeça. Sim. Isso é um outro erro. Aí eu boto o indivíduo, muitas vezes, bem treinado, dou um subtreino, e para um indivíduo mal treinado, uma carga muito forte. Sim. Então, assim, ó, não existe, não pode, assim, ó, o maior erro que tem é determinar a intensidade da aula. Existem dezenas de estudos na literatura mostrando isso, determinar a carga fisiológica da aula pela cadência musical. Sim. Tá? E a outra coisa que a gente fez uma experiência lá uma vez. Os alunos, agora nós até tiramos a música das nossas aulas. É muito bom, mas atrapalha até a concentração e a técnica de execução. Os alunos faziam 2 vezes por semana a aula com música, que a gente atende segunda e quarta. Uhum. E nós botamos eles nas sextas-feiras e a aula não tinha música. Nós estávamos vendo outras coisas. Uhum. No início, os alunos reclamaram. Depois eles começaram a se dar conta que eles faziam muito melhor o gesto e executavam com mais precisão a técnica sem música do que com música, porque tu entra no ritmo da música. Sim, e tu esquece. Daqui a pouco tá cantando e não sabe nem o que tá fazendo. Isso mesmo, braço para um lado e perna para o outro. Sabe o que aconteceu? Aqueles que reclamaram que queriam sair da pesquisa, mas acabaram continuando, pediram para tirar a música da aula porque eles vendiam mais sem música. Sem a música. É verdade, essas mudanças normalmente a gente mostra o resultado e o aluno, né, de início mostra essa resistência, mas com o resultado ele vê que é válido. Isso, e o que acabou acontecendo? A gente criou uma cultura que aula de hidro tem que ter música. De chegar ao cúmulo de quando estraga o som, o professor manda os alunos embora. Não tem aula porque não tem som. E isso é uma questão de cultura só. Tá? Eu sei que a música é bom, todo mundo gosta de música. Mas ela, numa aula de hidro, ela mais atrapalha do que ajuda. Até porque o ambiente da piscina já tem uma poluição sonora. A acústica já não é ideal. O professor tem dificuldade de se comunicar com aqueles que estão mais longe, de visualizar e assim por diante. E aí tu bota uma música. Aí o aluno entra no ritmo da música, o professor entra no ritmo da música e a aula foi pro... E o exercício esquece. Esquece. É verdade. Tá. Professor, e ainda falando do... Sim. Eu ia voltar lá naquilo das cargas. Fique à vontade. Posso voltar dos exercícios? Claro, claro. O pessoal sempre pergunta, mas o exercício aquático tem maior ou menor carga fisiológica? E cargas de forças de impacto? Que eu digo para o pessoal, depende. Imagina o seguinte, onde é que eu faço mais vezes um saltito? Dentro ou fora d'água? Faço mais vezes dentro d'água. Fora d'água eu entro em fadiga mais rápido. Mais rápido. Bom, se eu faço mais vezes dentro d'água, a carga fisiológica é menor. Agora, se em vez de eu fazer saltito, eu pedi para uma pessoa fazer circundução da articulação do quadril.
Onde é que ele Aí a entra gente já tem uma resistência na água que fora d'água ele não vai ter. Né? e ele vai fazer mais vezes fora d'água. Então, dependendo de como eu escolho o meu exercício, e aí é que vem a grande vantagem da água se a gente souber explorar. Eu posso tirar ou colocar carga no meu aluno se ele é mais ou menos treinado, se ele tem mais ou menos condição física. Então, tem vários exercícios. Aí, quando a gente vai para a literatura, e isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, com frequência cardíaca, uns diziam é maior, outros menor, outros é igual para consumo de oxigênio, e a gente pensava assim, pô, mas não existe um consenso na literatura. Só que quando tu começa a te aprofundar, estudar mais, conhecer mais, tu vê que não, é eu que estou lendo o artigo errado. Uhum. Porque imagina o seguinte, quanto mais profundidade eu botar um indivíduo, eu posso te dizer que eu vou ter menores respostas cardiocirculatórias. Tem vários estudos que Pelo mostram. empuxo. Mas quais são esses exercícios? Exercícios que têm grande componente vertical, com pequenas áreas projetadas e sem deslocamento. Então eu vou ter menos carga fisiológica nesses exercícios dentro d'água comparando com fora d'água. Fora d'água. Mas aí reduz o peso hidrostático, isso é fácil de ver. Por exemplo, imagine que eu tenho 100 quilos, tá? E que cada fibra muscular mexe 1 quilo do meu corpo. Uhum. Se eu fizer a flexão e extensão de joelho, eu preciso trabalhar com 100 fibras. Sim. Fora da água. Mas se eu tiver com água em apêndice tifoide, que reduz o meu peso hidrostático em 70%, eu estou pesando 30 quilos. Só trabalha 30 fibras. Com 30 fibras. Vou ter menor frequência cardíaca, menor consumo de oxigênio e assim por diante. Só que aí eu vou para alguns estudos e os estudos me dizem assim, não, quanto maior a profundidade, maiores são as respostas cardiocirculatórias. Quando é que eu faço isso? Exercícios com deslocamento. Porque eu estou com a minha área projetada, imagine se eu estou com água em apêndice tifoide, eu tenho uma área projetada do meu apêndice tifoide até o meu tornozelo. Até no pé. Até o pé. Agora, se eu tiver com água no quadril, tem uma área projetada que está só empurrando ar. Sim. Então, como é que eu aumento a carga? Bom, se eu quiser diminuir carga, eu boto o indivíduo na parte mais funda da piscina com exercícios verticais. Se eu quero aumentar a carga, eu boto o indivíduo na parte mais funda com deslocamentos ou com grandes áreas projetadas de braço e perna. Excelente. Tranquilo? A gente precisa pensar, estudar, né? A dificuldade é que a maioria dos profissionais vai para a beirada da piscina sem efetivamente conhecer, né, as propriedades, as leis físicas da água, né? Eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade lá que quando o indivíduo entra dentro d'água, ele só continua com o mesmo nome e com o mesmo CPF. Fisiologicamente e biomecanicamente, ele é um indivíduo diferente. E aí eu acho que nós temos que ir para a fisiologia, né? Que a gente não está falando nada. Sim. Vamos lá, então, falar um pouquinho dessas alterações fisiológicas. Aí só falta tu me perguntar quais são as mais importantes. Não, eu vou pular essa pergunta porque não vai dar tempo. Eu estou brincando. Não, assim, ó, a principal delas, eu acho, que tem a ver com o biomecânico, que esse biomecânico gera uma alteração fisiológica, tá? Que é a pressão hidrostática. Quando eu estou fora d'água, eu tenho uma pressão atmosférica. Como o ar pesa pouco, se eu estivesse de pé, a pressão atmosférica no meu ombro, no meu tornozelo é a mesma coisa. Sim. Só que quando eu entro dentro d'água e a água pesa muito mais do que o ar, eu tenho uma diferença. Eu tenho uma grande pressão no tornozelo, uma pressão hidrostática, e uma pequena pressão mais próximo da linha d'água.
E a cada camada de água, essa pressão hidrostática diminui, porque cada camada de água eu tenho um menor peso acima daquele ponto. E tem uma lei da natureza que diz que tudo tende a sair de uma zona de grande pressão para uma zona de pequena pressão. E aí o que vai ocorrer? Nós, agora aqui fora d'água, nós temos um volume de sangue circulando no nosso tórax na ordem de 2,5 a 3 litros minuto, tá? Chegando a 5 em todo o corpo, né? Em repouso. Quando eu entro dentro d'água, essa pressão hidrostática desloca o sangue das extremidades para a região central. E eu aumento, em média, 900 mililitros de sangue. Então, de 2,5 a 3,5, eu vou para 3,5, 4,5. Desses 900, estudos muito bem delineados na literatura mundial, mostraram que 200 vão para o coração e 700, em média, isso tudo, vão para o pulmão. O que ocorre? Numa pessoa de estatura normal, na fase de diástole do coração, ela tem em média 200 mililitros de sangue. E ela ejeta depois na grande circulação 50 ml. 50 na grande, 50 na pequena e 100 fica lá dentro. Quando eu entro dentro d'água, eu saio e aumento em 200. Então, numa diástole tem 400. Sim. Aí o que ocorre dentro do mecanismo de Frank-Starling? Quanto mais distendido o coração, maior a força de contração. E aí eu ejeto muito mais sangue. Tá? Que depois a gente vai falar o que vai ocorrer. Vou ter uma ejeção maior em cada batimento. Tá? 700 vão para o pulmão. Os alvéolos são cheios de capilares em volta. No momento que eu boto 700 mililitros a mais de sangue, esses capilares aumentam de tamanho e diminuem o tamanho do alvéolo, aumentando a pressão parcial de oxigênio lá dentro, saturando mais o sangue de oxigênio, levando mais oxigênio lá para a mitocôndria. E aí o exercício dentro d'água, ele tem uma maior facilidade de, em cargas maiores, ter uma predominância anaeróbica do que fora d'água. Porque eu tenho uma maior disponibilidade de oxigênio para dentro da mitocôndria. A outra coisa, o que vai acontecer? No momento que eu ejeto mais sangue, o nosso corpo não precisa de tudo aquilo. Né? A minha necessidade metabólica, o meu débito cardíaco, que a gente mede, frequência cardíaca vezes volume sistólico, se eu aumento o volume sistólico, a frequência cardíaca cai. E cai bastante, e cai muito, que nós vamos ver. Junto disso, como eu estou ejetando mais sangue, existe uma maior... Nós temos nas nossas artérias baroreceptores, receptores de pressão. E quando eu aumento essa pressão interna, ele gera todo um mecanismo, né, de vasodilatação e uma descarga hormonal para diminuir essa pressão, através de uma vasodilatação e retirada de água de dentro do sangue. Então, dentro da água eu vou ter menores frequências cardíacas e menor pressão arterial. E isso é dependente da temperatura da água, da profundidade, da posição corporal, da profundidade de imersão e da frequência cardíaca inicial. Tá? E aí cada indivíduo vai responder com cargas diferentes. Por exemplo, indivíduos que têm, em média, frequências cardíacas na ordem de 40 a 50 batimentos de frequência cardíaca de repouso, têm, em média, uma queda de 1 batimento quando entra dentro da água. Isso aí a gente fez um estudo muito bem delineado com 400 pessoas. Quando essa frequência cardíaca chega na ordem ali de 110 a 120, que é comum no nosso idoso, a queda média é de 23 batimentos. Já aumenta bastante, né? Quando eu manipulo a temperatura, por exemplo, se eu tiver com uma água em 33 graus, a queda média é de 18 batimentos, e em 27 é de 34.
Em 27 graus centígrados, numa pesquisa nossa, a gente chegou a encontrar indivíduos com queda de frequência cardíaca de 56 batimentos. Como é que eu vou prescrever no mesmo modelo de fora d'água? A frequência cardíaca em imersão em esforço máximo é mais baixa, em esforço submáximo é mais baixo, tanto no primeiro como no segundo limiar, e a pressão arterial também é mais baixa. Então, isso gera uma posição excelente para os nossos alunos. Eles trabalham em menores frequências cardíacas e menores pressões arteriais. Dando mais segurança para a atividade, mais inclusive, segurança. né? Só que o que eu tenho que cuidar? Se o meu indivíduo é hipertenso, o final da aula dele tem que ter um grande volta calma. Uma transição para ele poder sair da piscina, né? Porque logo que eu saio, eu tenho um aumento brusco de frequência cardíaca e de pressão arterial. Então eu não posso fazer com que ele saia da aula no pico que ele está. Eu tenho que deixar com que a pressão arterial caia, porque logo que ele sair, ele vai ter um aumento para depois entrar numa queda pós-exercício. Então, isso eu tenho que cuidar. O aluno que já tem, né, que ele já tem alguma patologia, ele percebe isso com muita nitidez, né? Alguns chegam a sentir até mal-estar. Isso mesmo, isso mesmo. E se ele ainda toma um medicamento, ele vai... ele não consegue bloquear isso logo que ele sai. Então, ele vai sentir mais. Tá? Uma outra coisa importante ali é que esse sistema de pressão todo modifica todo o sistema hormonal do nosso corpo. E isso mexe na pressão dos receptores atriais, que faz um estiramento, que nem eu falei, e tem supressão da atividade da renina, da aldosterona, do ADH, da adrenalina, da noradrenalina e do CTH. E aí, quanto maior a diferença de temperatura, maior ainda. Quanto tempo nós temos ali? Temos 8 minutinhos. Então, assim, já está finalizando, infelizmente. Fisiologicamente, a gente trabalha diferente. Tá? E isso tem coisas boas, né, para várias populações. Né? Se tu me perguntasse assim, uma outra coisa que esse sistema mexe é no peptídeo natriurético atrial, tá? Que esse peptídeo, além de ele trabalhar em regulação de pressão e hídrica, ele estimula a lipólise, ou seja, favorecendo o exercício aeróbico dentro d'água e que eu consiga trabalhar em intensidades mais altas por mais tempo. Se tu me perguntasse para quem seria o ideal, eu poderia dizer assim, principalmente para os indivíduos com doenças cardiometabólicas. Né? Obeso, diabético, hipertenso, dislipidêmico, síndrome metabólica e assim por diante. Tá? Porque esses indivíduos têm hiperativação simpática, vasoconstrição, alta atividade do sistema renina-angiotensina, uma relação não boa com cortisol, testosterona, hipertensão e inflamação sistêmica. O que a água faz pela pressão hidrostática, pela perda de calor e depois pelo empuxo? Eu tenho uma inibição nervosa simpática que tem uma supressão do sistema renina-angiotensina, semelhante aos de medicamento usado para hipertensos, uma diurese aumentada com excreção de sódio, uma facilitação de retorno venoso, um aumento de volume sanguíneo que diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial, através dessa diminuição de pressão arterial, de uma estimulação dos baroreceptores, uma menor liberação de hormônios vasoconstritores e um aumento dos hormônios vasodilatadores, que diminui a resistência periférica e cai a pressão arterial. Normalmente, esses indivíduos têm sobrepeso.
quando eu jogo o empuxo, aí eu diminuo as forças de reação vertical. Então, seria o ideal para esses indivíduos. Para essa população. Professor Cruel, a gente tinha muitas outras coisas, né? O seu conhecimento é muito vasto para tão pouco tempo que a gente tem aqui na live, infelizmente. Mas quem sabe, né, o programa Aqua não consegue, né, futuramente aí organizar algo, né, com mais tempo, com mais calma para a gente poder aprender um pouco mais. Né? A gente ia até fechar com uma pergunta que eu acho que é uma resposta muito óbvia, né? Que seriam quais os aspectos imprescindíveis, né, que o profissional de hidroginástica precisa se atentar, mas diga-se que são todos esses que você citou, né? E eu acho que a dica da sua, né, da bio lá com todos esses estudos é o início para qualquer pessoa que queira trabalhar nessa área, né? Mas tem um que é fundamental. Tem então, um que é fundamental. Diga para nós aí, que ainda dá tempinho aqui, 2 minutos. A periodização, que teria que ter mais calma para explicar, é buscar um objetivo e perseguir aquele objetivo um tempo. Tá? Nós fizemos uma pesquisa em que a gente teve 20 semanas periodizadas, depois o grupo se dividiu na metade, um grupo foi para casa e não fez nada, e o outro nós chamamos uma professora, que era a top da aula de hidro na cidade para dar aula, e pedimos para dar aula que ela deu. E 20 semanas depois a gente reavaliou. Tudo aquilo que foi ganho, os indivíduos que foram para casa perderam, e o que fizeram numa aula não periodizada também perderam. Isso aí está lá na bio, o trabalho da Mari Torme na dissertação de mestrado dela. Então, essa periodização é fundamental. Por exemplo, lá na universidade, quando inicia o semestre, a gente tem uma periodização anual dividida nos macrociclos, mesociclos, microciclos, para ir ondulando carga. E aquilo, determinadas épocas, eu dou um aumento de um determinado estímulo, seguro depois aquilo em menos tempo de aula para aumentar o outro. Mas eu não posso tirar aquele estímulo, eu tenho que dar uma carga de manutenção naquilo ali. Então, o mais importante, sem sombra de dúvida, é isso. E o outro é saber fazer uma prescrição bem feita, que hoje em dia o importante é prescrever em cima do segundo limiar ventilatório. E aí, de forma fácil, é saber usar a escala de percepção do Boric. Correndo aí no final por causa do tempo. Professor Cruel, muito obrigada. Nós temos aqui muitas mensagens aqui de gratidão, né, por dividir com a gente um pouquinho aí do seu vasto conhecimento, né, várias pessoas agradecendo aqui muito esse momento que você está, né, nos proporcionando, e o programa Aqua mais uma vez agradece toda a sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço em meu nome, em nome do meu grupo de pesquisa, o teu convite, Aline, o programa Aqua e todo mundo que estava assistindo. Estou à disposição lá, pode mandar pergunta no direct, né, e assim por diante, eu tenho respondido, né, e todo o material, né, tá lá na minha bio, e quando precisar vai ser um prazer aí poder conversar. Convidando o pessoal, tá lá no meu feed, vou dar um curso do dia 3, de 4 horas só sobre treinamento de força na água, 4 horas via Zoom, com uma interação bem grande, tá, através de uma firma que organiza cursos lá. Muito obrigada, viu? Pessoal, boa noite e até a nossa próxima live. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Um abração para todo mundo aí. Muito obrigado de novo. Obrigada. Tchau, tchau.